do brasileiro, porque o Adams... Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Quarta-feira, hein? Caramba! Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Flamengo, tem Fortaleza e Ceará. Meu Deus do céu. Tem um joguinho mais cedo também às 7 Clássico para das balançar. multidões? Não, essa aí eu tava falando, não tem a Nations League. Esse jogo aí é a Nations Game, né? É o jogo das nações. É a nação alvinegra contra a nação rubro-negra. Anderson, por favor, subindo a câmera para eu poder ver o monitor. Muito obrigado. Vitória, olha só, os últimos 8 jogos. O Viola te coloca aí só para você passar por essa situação, para ele dar o troco. Sacana, Viola. Últimos 8 jogos entre Flamengo e Corinthians. 7 vitórias do Fla e um empate. 20 gols. Professor, nos últimos 8 jogos, 20 gols do Flamengo. Tem 5-1, tem 3-1, tem 4-0. E gols do Corinthians, só 5. A última vitória do Corinthians foi lá na Copa do Brasil. Jair Ventura. 2018, Jair Ventura. Aquele 2-1 que classificou o Corinthians para a decisão e o Corinthians foi vice-campeão. Jair Ventura deu troco, né? Porque um ano antes foi eliminado pelo Flamengo. Mas de lá pra cá, mais nada. Né? E depois o Corinthians. Daí pra frente, mais nada. Foi o jogo com gol do Pedrinho? Acho que foi. Gol do Pedrinho, se eu não me engano, Isso. né? Se eu não me engano. Bem lembrado. Ô prof, a gente tá falando do Nations Game, né? É uma diferença brutal. Tá feio pro Corinthians isso aí, hein, prof? Tá na hora de dar uma resposta. Tá feio. Tá feio. Bom, já tava feio quando ganhou com aquele gol do Pedrinho, né? Opa! Ali chegou numa final de Copa do Brasil, tudo, mas a diferença já era grande entre os dois times. Uma hora a conta vem, né, William? É o jeito que os dois foram gerenciados nos últimos tempos. Menos mal pro Corinthians, que dessa vez, pelo menos no papel, tem um time melhor para enfrentar o Flamengo do que tinha no primeiro turno. Inclusive, esses números poderiam ser ainda piores se o Flamengo não tirasse o pé no jogo do primeiro turno. Porque foi um dos 3-1 mais enganosos desse ano no futebol no Brasil, né? Agora, menos mal para o Corinthians, que a perspectiva é de alguma melhora em relação a esse. O Flamengo vira o histórico dos confrontos, né? Nesse período, o Flamengo vira, agora tem até um certo conforto por conta dessa diferença. Mas é a diferença de como os dois foram gerenciados, pelo menos de 2019, até 2018 já, né? Antes até, quando o Flamengo... Porque o Flamengo não tinha os títulos, mas o Flamengo estava saneando suas dívidas, estava montando um time. E o Corinthians não. O Corinthians é uma filosofia de administração totalmente oposta a isso. Até hoje a gente não viu uma proposta de sanar dívidas e problemas financeiros no Corinthians como viu no Flamengo. Então isso reflete muito em campo. Eu acho natural. Acho que não é um domínio muito próximo do que é a realidade, ou não? Alguém contesta essa diferença entre Corinthians e Flamengo nos últimos tempos? Foi azar? Não. Mas essa diferença já foi maior, uma diferença recente, antes do Corinthians dar uma turbinada no seu time. E aí quando chega Renato Augusto, o William não vai jogar, mas também foi contratado, Juliano, Roger Guedes, Corinthians conseguem encurtar um pouquinho a diferença. Se a gente pegar time titular por time titular, dá jogo. Mas em termos de elenco, de possibilidades para o treinador, o Flamengo oferece muito mais ao Renato do que o Corinthians ao Silvinho. Então, por mais que essa diferença tenha encurtado, ou pelo menos a gente possa imaginar um Corinthians competitivo, ao menos contra o Flamengo, não é a ponto de fazer, da gente olhar e falar que briga de igual para igual. Hoje o Flamengo tem mais jogadores, o Flamengo tem mais elenco e mais possibilidades, tanto é que se explica também a diferença no campeonato, o fato do Flamengo ser finalista da Libertadores, de brigar ainda matematicamente por um tricampeonato brasileiro, porque fez um elenco muito mais robusto do que o Corinthians. Então vamos às prováveis escalações aí. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha.
nesse Corinthians e Flamengo? Por aí, e com os desfalques, a gente olhando elenco por elenco, time por time, equilibrado. Equilibrado, né? Vamos lá. Vamos ao Flamengo. O Flamengo de Hugo. Anderson, aquela ajudinha, por favor, meu rei. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Ramon ou Felipe Luiz. Thiago Maia, Andréas Pereira, Michael e Everton, ó, o Micha aí, ó, e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Olha só, hein? Olha só, hein? E o Corinthians? Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, ó o Piton aí tendo chance. Gabriel, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Léo Pereira e o Jô. Vai, time respeitável. É um bom time, não é? Sim, sim. Um time para fazer um jogo competitivo. Algum jogador aí do Corinthians jogava nesse Flamengo aí? Sim. Agora? Manda. Bom, Renato Augusto. Renato Augusto. aí Você tiraria quem do Flamengo? Andrés Pereira. Você faria a troca do Andrés Pereira pelo Renato Augusto? É mesmo? Sim, com tudo, o Andrés Pereira joga muito, está jogando muito, mas se eu tivesse o Renato Augusto no auge, o Andrés Pereira, Renato Augusto. O Fagner não é mais bola que o William Isla? jogaria no Flamengo também. Desculpa, você perguntou antes, O professor? Fagner é mais bola que o Isla? Ah, não, acho que é do mesmo nível. Ó, a pau ali? O Isla, apesar de muita cornetagem, Pode ser o Mateuzinho até, a se você quiser. Paquita Né? rubro-negra ser uma das Acho que a grandes Paquita queria o cornetas. Fagner. Acho que a Paquita ia querer o Não, Fagner. eu vejo como assim, do mesmo nível, o Fagner e o Isla. a gente não pode esquecer o Cássio no gol, que apesar de falhas... Ah, mas hoje ali não justifica uma Não, troca. se fosse o Diego Alves, tudo bem. Mas o Hugo voltou agora, é jovem, então pela experiência, por toda a estrada, eu iria de Cássio, não? Pensa bem, imagina, William Arão, Renato Augusto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Pensou? Pensei. Interessa, professor? Ficaria bom o negócio? Não, Renato Augusto sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só não está jogando no Flamengo porque o Flamengo não quis investir o tempo que o Corinthians investiu, toda aquela transação em relação ao Renato Augusto. O Cássio e o Fagner são realmente dois jogadores. Eu acho o Fagner melhor que o Isla. Mas não seria uma troca que empolga, né? Você ia falar para o rubro-negro assim, tá saindo o Isla, tá vindo o Fagner, e ele ia falar, tá bom. Também não é uma coisa do outro mundo. Talvez Acho ainda que o Renato reclamasse, Augusto é a falasse grande assim, tem o unanimidade. Mateuzinho aí, né? O pessoal ainda ia falar, tem o Mateuzinho aí, pra que Então, trazer o Fagner? né? sim. A Paquita, por exemplo, não ia querer. Certamente. Ela ia falar, ih, mais um para eu detonar, vai me dar mais trabalho aqui. E a gente tem que Tem falar... que detonar o Fagner. O João Vitor hoje, com a fase, com a projeção, poderia ser titular do Flamengo na ausência do Rodrigo Caio. O João Vitor é melhor que o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e Bruno Viana? Não, pode ser o Gil, então. Pô. Está melhor, né? Ah, sim, o Gil, Não sei se será. o Gil pela carreira é melhor do que eles. Mas pelo momento É que o hoje Gil do é João um Vitor problema melhor. diferente, porque o Gil já foi, né? Exato. O Gil já foi e o João Vitor talvez seja. Nós vamos chegar à conclusão que é o Renato Augusto mesmo. E o Nessa William? brincadeira aí, O William o Renato 100%. Augusto- Imagina o William 100% E o William jogando, fisicamente. eu também acho. Jogando bem 100%. Vamos pensar assim, o Flamengo 100%, Flamengo seu elenco principal, sem ausências. E o William 100% fisicamente. É titular no William Flamengo? 100%. Muito bem. Teria lugar. Pode disputar ali uma posição, pode até entrar no lugar do Everton Ribeiro. O William no auge? O William bem, 100%. Mas o William no auge foi maior do que o Everton Ribeiro. Não. O Everton Ribeiro com todo uma respeitável trajetória no futebol brasileiro, mas o William conseguiu Não, o William brilhou no Chelsea, trilhar né? no Premier Chelsea, League, né? Outra na conversa. Jogou seleção Copa do Mundo, brasileira, Copa do Mundo. Então ele seria, para mim, seria o titular também tão indiscutível quanto o Renato Augusto, sem desmerecer o Everton Ribeiro. Mas a gente falando de auge por auge, Isso. o do William foi maior. É. Prof ia falar também, né, É que Prof? nós estamos dois, falando então. de um time. Não, estamos falando de um time em que o Michael, jogando tudo que está jogando, ainda pairam dúvidas dele conseguir um lugar. Né? A gente está falando do William, potencialmente o William que a gente tem na memória, sem dúvida, um jogadoraço. Agora, na prática,
O William teria um problema para ter um lugar nesse time, não por problemas do William, mas porque esse time oferece realmente jogadores muito bons. Você teria que tirar alguém dali. Hoje, por exemplo, até considerando a questão física do William, eu não tiraria o Everton Ribeiro para colocá-lo. Aliás, o Everton Ribeiro é a vítima para tudo, né? No tempo que queriam Pedro e Gabigol também, o primeiro que queriam tirar era o Everton Ribeiro. Eu não sei, eu fico meio assim preocupado com o efeito dominó que daria tirar o Everton Ribeiro do time do Flamengo. Não é tão simples assim, né? Uma peça por outra. Professor, eu também não tiraria, mas, de novo, a pergunta do nosso amigo William Tavares. Quem seria titular no Flamengo de hoje? Exato. Renato Augusto. E o William, no auge, poderia jogar, sim, no lugar do Everton Ribeiro. Agora, eu estou pensando aqui, o professor pode me corrigir se eu estiver enganado. Os últimos confrontos entre Flamengo e Corinthians, eu vi os corintianos assim, falando, ih, meu Deus do céu, pronto, é torcer para não perder de muito. É torcer para não perder de muito. A derrota já está na conta. A questão é não perder de muito. Errado não está. Errado não está. E muitos corintianos, aqui na redação tem um monte, a gente tem uma temperatura boa aqui na... Para hoje, prof, é diferente? A mentalidade mudou para o jogo de hoje? Um pouquinho menos. Hoje melhorou um pouquinho, até porque para o Galo, que era uma situação parecida, não senti tanta empolgação, hein, prof? Eu não entendi, não senti tanta empolgação assim, né? Não. É fazer um bom jogo. Agora, essa história de perder de muito, já perdeu de muito para o Galo. Se perder para o Flamengo também, a batata do Silvinho assa muito mais, né? Por isso que eu acredito que não vai perder de muito.